cuidado para não... Tá gravando, agora tá. Tá? Então posso continuar? Pode. O gravador também tá ligado? Vou ligar. Solta o play, Falta DJ. só o gravador daí. Aqui tá gravando. Hoje eu devia gravar Bom, os bastidores. então retomando, para ver se a gente chega e começa a responder a primeira pergunta, se eu me considero ou não educador popular e por quê. Então veja, eu queria só para periodizar um pouco. Então eu acho que tem na minha trajetória um espaço de 78, 82, que tem a ver com a minha formação. Tem um espaço de 3 anos que eu fiquei na residência, que eu já fiz menção. E depois tem um espaço já como professor da universidade e a minha trajetória acadêmica, que eu dei uma parada e voltei para as bases do que formava aquele jovem professor. Assim, e aí então o trabalho na construção civil ele foi muito interessante porque eu fiquei 2 anos e pouco como médico recolhendo esse material e consegui fazer uma dissertação que estava articulada com a sociologia da saúde. Então, e foi interessante nesse aspecto. E também me deixou definitivamente junto com o pessoal da construção civil. Eu nunca mais me separei deles, tá certo? Mesmo que essa coisa seja bissexta em alguns momentos, não é? Enquanto trabalho no canteiro de obras. Hoje, por exemplo, eles me chamam ainda para fazer algumas discussões de saúde e tal. Então eu vou lá como um médico, tá certo? Fazer uma discussão com eles sobre determinadas coisas, sobre alcoolismo, sobre tabagismo, sobre doenças sexualmente transmissíveis. São coisas que às vezes eles fazem uma discussão e aí me chamam e eu vou lá discutir. Isso é uma coisa que agora, inclusive, está meio parado. O sindicato nunca mais me chamou, por exemplo, em 2017 eu já fiz alguma coisa, agora em 2018, por exemplo, eu não fiz nada. Mas teve uma coisa também muito interessante, que foi junto com esse período que eu estava lá, que começa a nascer a Escola Zé Peão. Não é? E a Escola Zé Peão nasce exatamente num trabalho anterior, que eu não participei, não sei contar a história, sei por cima, que é a questão de que havia um sindicato pelego, que era o Sindicato da Construção Civil, antes de 1986, ou seja, no período ainda da ditadura militar, e naqueles movimentos todos de resistência, de novo sindicalismo, não é, de entidades livres, não é, surge no meio da construção civil, a partir de um trabalho ligado à igreja, com a pastoral operária, tá certo? E com outros movimentos, e aí a gente traz para dentro desse movimento Valéria Rezende, traz para dentro desse movimento Timothy Ireland, aqui do CE, e um conjunto de professores, não é, aqui do Centro de Educação. Entre eles, Maria de Lourdes Barreto, Vera Esther, a companheira de Timothy, Cleide Ribamar e outras pessoas que faziam parte do mestrado recém-inaugurado na UFPB, no CE, e que passaram, de uma certa forma, também a se envolver com o Sindicato da Construção Civil, porque naquele tempo era muito comum professores da universidade fazerem assessoria sindical, tá certo? Tinha tanto gente do CE, eu me lembro, como também tinha algumas pessoas da psicologia, não é? Tinha o Genarieno, tinha o Milton Ataíde, que eram da psicologia, tá certo? Que eram os professores do Helder, que trabalhou comigo depois. Né? Posso estar lembrando esses dois e esquecendo outros tantos. Né? Então, assim, esse contato com a construção civil fez também que
nascesse essa escola Zé Peão, tá certo? Porque eles chegaram à conclusão de que eles começaram como oposição, perderam em 83 e ganharam em 86. E quando eles assumiram o sindicato, perceberam que era um mundo de gente analfabeta, ou seja, pessoas que não aprenderam a ler e escrever no tempo certo. E aí que era muito difícil trabalhar a categoria quando as pessoas não sabiam ler e escrever. Que você precisava fazer algumas coisas que as pessoas precisavam ler. Não é? E aí dessa ideia é que surge, estou sendo bem caricato, não é, a possibilidade de se criar uma escola no seio da categoria, dentro dos canteiros de obras, para fazer a alfabetização dessas pessoas. E é justamente aqueles professores do CE que vão montar um projeto em 90. Olha como é engraçado isso. O governo Collor tinha definido a nível nacional como o ano da educação, porque tinha se comemorado também o ano internacional da educação, não sei mais o que lá. E aí então o Collor abriu dentro do FNDE uma linha de financiamento para projetos de alfabetização de adultos. E aí a universidade faz o projeto, monta o projeto, faz o projeto, recebe financiamento e passa a trabalhar a escola Zé Peão. No primeiro ano acabou o dinheiro e aí vem aquela história de financiamento externo. CAFOD, Misero, Mãos Unidas, uma série de instituições internacionais que trabalham com fomento de movimentos sociais, de educação e tudo mais. Então, e com isso, a Escola Zé Peão colocou o seu projeto em ação e passou a fazer educação popular e alfabetização de adultos nos canteiros de obra. E é aí então que se monta todo o projeto e que começa-se a alfabetizar trabalhadores. Como eu estava ligado ao pessoal da construção civil, e esse projeto ele estava em cima de um tripé que era que eram os grandes, digamos assim, seguradores da metodologia do Zé Peão, tá certo? Então, que era a questão do contexto, né? A questão da especificidade escolar e do sentido da escola para os trabalhadores. Eu estou fazendo isso de uma forma bem resumida, Zezinha vai dizer isso aqui com todas as letras bem direitinho. Então, em cima desse modelo era que se montava a escola. Então a escola trabalhava, ela não tinha um currículo fechadinho como tem na escola. O currículo era montado a partir dos próprios trabalhadores, a partir de suas necessidades. Tinha um aspecto que era o aspecto da lectoescrita, que tem que ter, que as pessoas precisavam de alguma forma aprender a ler e escrever. E aí entra a inspiração, não é o método nem o modelo, entra a inspiração em Freire para trabalhar com o contexto da construção civil. Não é? Qual é o contexto da construção civil? É o contexto onde você vai puxar de dentro do trabalho deles as palavras geradoras e as questões geradoras da alfabetização. Então, de uma certa forma, é um trabalho que se fecha, tá certo? A partir, se fecha e se abre o tempo todo a partir daquilo que é necessidade dos trabalhadores e daquilo que é contexto da construção civil. Então, é a partir daí então que o pessoal faz todo o processo de silabação, todo o processo de leitura e escrita, e ao mesmo tempo vai recolhendo com eles questões, assuntos, temas sociais geradores para o processo educativo deles. E nisso começaram a surgir coisas ligadas à saúde. E eles precisavam de alguém que pudesse assessorar nisso daí. Não é? E aí, como tinha alguém que já estava lá,
que era o meu caso, que tinha trabalhado, inclusive, uma pesquisa com saúde e trabalho na construção civil, então eles me convidaram e a partir de, eu acho que 90, eu já tinha defendido a minha dissertação, 95. A escola tinha surgido em 91, 92. Eu conhecia o trabalho da escola, porque o trabalho da escola também estava dentro da minha casa, porque minha mulher estava envolvida com esse processo. Então aí, e a gente sempre conversava algumas coisas, por que você não vem dar uma assessoria? Aí eu fui, a partir de 95 eu me envolvi com o trabalho, e aí eu fazia oficinas de trabalho com os educadores, eu passei a participar da formação dos educadores. Os educadores eram estudantes das licenciaturas aqui da UFPB, né? Era o pessoal da pedagogia, era o pessoal de letras, era o pessoal, aqui e acolá gente da psicologia, o pessoal da matemática, o pessoal da geografia. Então todo mundo que se inscrevia passava por a gente fazia uma formação inicial, assim, de 30, 45 horas, às vezes até 60, e depois selecionava, não é? No começo não tinha bolsa, era trabalho militante mesmo, e quando tinha financiamento tinha bolsa, não é? E aí rolou essa coisa aí, até 2000, desde o começo dos anos 90 até 2002, não é? Aí quando veio 2003, que Lula ganha para presidente e cria o programa, como é o nome do programa? De alfabetizar, como é? Agora tem um nomezinho, eu esqueci, eu estou ficando meio velho mesmo. Acelerado. Não, era um programa mesmo. É o ProUni. Hã? É o ProUni. Não, isso foi bem antes. Alfabetização, né? Alfabetização de jovens e adultos, tem um nomezinho. Meu Deus. Mas o Zé Peão continuou, né, professor? Continuou, mas aí o Zé Peão ficou Encaixado desse programa. No projeto alfabetizar? Não é alfabetizar não, é um projeto... realmente assim. Depois a gente procura aí vocês. Depois a gente procura o nome do projeto. Não vou lembrar agora. Depois no intervalo, no meio aqui da conversa. Aí então, não tinha, aí pronto, como o Lula ganhou, não tinha mais financiamento externo. E aí Timothy foi para a EJA, né? Lá no Ministério da Educação. E aí chamou a experiência do Zé Peão, tá certo? É engraçado que o Ministério da Educação nunca financiou, a não ser depois, através do programa, tá certo? Nunca financiou essa experiência, tá certo? E aí então, Programa Brasil Alfabetizado. O Programa Brasil Alfabetizado. Então o Programa Brasil Alfabetizado pagava coordenação pedagógica e pagava os educadores. Então a partir de 2003 o Zé Peão entrou no Programa Brasil Alfabetizado. Era um projeto de extensão vinculado a um projeto nacional. Isso. Que aí vinculado à Secretaria, ora à Secretaria Municipal de Educação, ora à Secretaria Estadual, de acordo com os ventos da política. No começo com o município, porque Neraldo Pontes era o secretário de Educação. Depois, com o governo estadual, dependendo dos ventos e do secretário. Então, teve essa experiência. Então, aí eu passei, durante muito tempo, como assessor para a saúde, e em 2010, eu assumi, no segundo semestre de 2010, eu assumi a coordenação geral da Escola Zé Peão. E aí eu assumo numa perspectiva de reformular todo o projeto para a gente recuperar o projeto anterior, que era um projeto que era multicêntrico, que tinha gente da tecnologia, tinha gente aqui do Centro de Ciências Exatas e da Natureza, né, do CCN, do CCHLA e do CE e assim por diante. Aí a gente recuperou, eu consegui uns 7 ou 8 professores
dos diversos centros daqui da UFPB, e a gente recuperou todo o projeto, com a biblioteca volante, com os projetos dinamizadores, montando um programa. Então virou o programa Escola Zé Peão, que tinha uma parte que era a biblioteca volante, tinha outra parte que era o ensino da matemática, tinha a parte da alfabetização propriamente dita, que era com o pessoal do CE, tinha o pessoal da nutrição, que veio depois, nos últimos 2, 3 anos, com nutrição e saúde na construção civil, tinha o projeto de leitura com o pessoal lá da biblioteconomia, tá certo? Tinha uma parte de leitura e tinha o Varanda Vídeo, que era um trabalho a partir com filmes e com vídeos que passavam nos canteiros de obras. Né? Então teve todo um projeto, né, que se recuperou num programa, e a gente durante 2 anos e depois mais 2 anos a gente conseguiu o financiamento para a Escola Zé Peão, como programa Escola Zé Peão, a partir de 2011, o primeiro projeto, e entre 2012, 2013 a gente usou esse projeto, e depois o projeto foi replicado em 2013, 2014, tá certo? E aí, quando a gente perdeu o financiamento, já no reitorado da professora Margarete, eu briguei muito junto com a reitora, e ela conseguiu bolsas especiais para que a gente pelo menos mantivesse os educadores. E o sindicato assumiu a bolsa dos coordenadores pedagógicos. Pronto, aí é um trabalho muito rico, foi um trabalho riquíssimo. Eu acho que talvez seja a experiência mais importante que eu vivi aqui dentro da universidade, tá certo? Foi com esse. E com isso, eu não sei se eu sou, aí eu vou responder a pergunta, eu não sei se eu sou um educador popular, tá certo? Eu acho que os educadores populares são aqueles meninos lá que a gente formou. Agora, eu tenho clareza que eu participei da formação de muitos educadores populares. Então, quem forma também como outros educadores populares de N espaços onde eu tive, me formaram como agente político do meu tempo. Pronto. Era isso que eu ia dizer. Porque, querendo ou não, o Lindenberg ele pegou meio que as 2 primeiras coisas que a gente ia perguntar. Professor Lindenberg, ao longo desse percurso todo que o senhor acabou de descrever, que deixa claro o seu engajamento na educação popular e, consequentemente, a sua qualificação como educador popular, quais as temáticas e as questões que mais despertaram o seu interesse dentro desse processo, dentro dessa caminhada? Bom, aí tem uma outra coisa que eu não falei nada ainda aqui, que é meu trabalho de extensão dentro da universidade. Assim, o trabalho da Escola Zé Peão é um trabalho de extensão, eu tenho clareza em relação a isso. Mas tem uma outra coisa, que é o professor Lindenberg, com projetos de extensão popular dentro do Centro de Ciências da Saúde. Né? Isso começa em 2003, com Marcos Dias, filho de Eimar, que me dá uma provocada, que ele estava com um grupo, discutindo com um grupo a possibilidade de se fazer um trabalho de extensão a partir de um acampamento de sem-tetos lá no bairro do Valentina, ali próximo de um balneáriozinho que tem ali, depois Logo que sobe do Cuiá. Isso, exatamente. Do lado direito que vai subindo. Isso. O City Park. City Park, exatamente. Só para esclarecer, professor,
O senhor começou essa trajetória na universidade como estudante, depois em que ano que o senhor se tornou professor da universidade? Eu me tornei professor da universidade em 85. 85, o senhor professor da universidade. Aí durante muito tempo eu atuei como liderança sindical da ADUF, e aí nesse período eu fiquei mais voltado para o movimento sindical, até porque tinha toda uma história também lá, era o tempo que eu estava na construção civil, aí tinha todo um processo... Uma aproximação se dá mesmo a partir do mestrado, né? Aí o mestrado é que me traz para dentro do processo lá. E aí tem um negócio interessante também, que além da preocupação com a formação da construção civil, eu também atuei com gente do GTPE, que é o Grupo de Trabalho de Política da Educação, dentro da CUT, que era no tempo da Vera Amaral, que era secretária-geral da CUT, e da Inês Navarro, que era do CE, que era secretária de formação da CUT. E a gente trabalhou nessa perspectiva. Foi nesse projeto que eu conheci, nessa parte que eu conheci Penha, que eu conheci o pessoal voltado para o trabalho popular, não é? Então, e aí a gente trabalhava também processo de formação geral dos trabalhadores dentro da central sindical, tentando organizar esse processo. Aí eu não era um educador lá dentro, eu era alguém que ajudava no processo de discussão da CUT. Então tem N aspectos. E aí, no meio disso tudo, também tem os projetos de extensão. Eu comecei o projeto de extensão a partir do momento em que eu assumi a disciplina de desenvolvimento da comunidade e de comunicação, não é? Que foi quando eu fui levantar as experiências de extensão dentro da universidade, e coincidiu que nesse mesmo período o Marcos Dias, que era estudante de medicina, o filho de Eimar, que hoje é médico, me chamou para esse processo lá, para visitar esse acampamento. E nesse acampamento, então, a gente montou um negócio chamado Projeto Valentina, que tinha estudantes de físio, de educação física, de nutrição, de enfermagem, só não tinha de odonto. Os outros todos a gente tinha, e a gente atuava lá, tanto no processo de discussão dos sem-teto, tá certo? Como no processo voltado de saúde voltado para as crianças. A gente descobriu lá como as condições sanitárias eram as piores possíveis, e as pessoas moravam em barracos terríveis, e que tinha muito cachorro lá dentro, que tinha muito animal de estimação, e que tinha uma miserabilidade inimaginável, não é? Então as crianças começaram a ter muito bicho de pé, não é? E as crianças tinham assim, bicho de pé nos 5 dedinhos do pé. Às vezes tem uma criança até que tinha um dedinho da mão aqui. Então aí a gente começou, eu pedi por mim lerem sobre o bicho de pé, e descobriu-se, até uma coisa que eu não sabia, que o bicho de pé é o Tunga migrans. Aí a partir daí eu já estava no doutorado, e tinha uma menina do doutorado que trabalhava com mamulengo. Ela trabalhava na zona rural e trabalhava com bonecos, não sei mais o que lá. Aí eu chamei Neuma, o nome dela era Neuma, era minha colega. Ela fez uma oficina de bonecos lá no CCS, naquela salinha ali da frente, com as pichulas. Lembra aquelas pichulas que tinha antigamente? Aquelas garrafinhas? Então a gente pegava a pichula, e foi ela que ensinou a fazer isso. Pintava, botava uns cabelinhos assim e tal, depois vestia um negócio aqui, botava um pauzinho aqui para segurar, ou então enfiava o dedão e ficava aqui, ó. E aí as meninas do projeto fizeram uma série de textos bem infantis, e a gente criou 3 personagens: Tunga, Tunguinha e Tungão. E aí a gente começou a mostrar para eles, com o teatrinho de bonecos, fazer com eles a discussão sobre a Tunga Migras. E com isso a gente ia passando uma série de informações, de eles tentarem
andar sempre de chinelo, porque as mães deles têm chinelo, mas só querem andar descalço, não sei mais o que. Aí a gente fazia essa brincadeirinha, aí juntou o Tunga e Tunguinho e Tungão para falar da doença e ao mesmo tempo falar depois de alimentação, de que precisava comer verdura, não sei o que. Aí fez horta comunitária, o pessoal começou a fazer horta ali dentro do acampamento. Então teve um projeto bem interessante nesse aspecto. Depois a gente descobriu que os meninos tinham muita doença na pele e tudo mais. Aí os meninos foram se juntar ali com o pessoal das ervas, o pessoal de como é o nome dela? Rinalda, o pessoal da fitoterapia. E aí deram uma dica para fazer um sabão. A gente construiu um sabão com ervas e deu banho nos meninos tudinho. Aí limpou os meninos tudinho, jogava bola, a tarde todinha jogava bola, ficava todo mundo imundo. Aí depois dava banho em todo mundo, mostrando a necessidade do asseio, da higiene, não sei mais o que lá. E levou um pessoal da enfermagem para tirar os bichinhos dos pés tudinho. O menino andava, parecia uns papagaizinhos assim, andando assim. E aí pronto, conversou com as mães, e aí levava vídeo, essas coisas todas, e ia conversando com ela lá, enquanto também ia discutindo as coisas do acampamento. E tinha todo tipo de coisa. Inclusive um cara que começou a fazer um projeto de futebol dentro do acampamento, e a gente descobriu que no fundo ele queria depois, lá na frente, usar os meninos para avião. E aí a gente desconfiou, mas não dizia nada. E aí foi por ali, a gente foi conversando bem sorrateiramente, para lá e para cá, tá certo? E os caras foram, um deles lá foi lá e conversou com a polícia, que estava preocupado com alguns comportamentos de pessoas dentro do acampamento. Então um dia a polícia chegou, baixou em cima, levou o cara. Tinha cocaína, tinha maconha, tinha tudo, e o cara estava começando um tráfico dentro do acampamento. Então tinha alguns momentos que a gente ficava muito cheio de dúvidas sobre o que é que nós íamos fazer. Porque a gente não sabia como fazer, a gente aprendeu isso no dia a dia, fazendo. Então foi muito interessante, esse foi o primeiro projeto. Depois, aí eu fui para o Ministério da Saúde, fiquei 2 anos fora, e o projeto ficou no meu departamento com o professor Rodrigo. E depois o pessoal da psicologia, um menino da medicina e uma menina da psicologia assumiu o projeto e tocou para frente o projeto enquanto eu estava fora. Quando eu voltei, o projeto já estava andando pelas próprias pernas. Então eu achei que não era mais necessário eu continuar. O projeto ele continuou por um tempo. Ele começou já tinha também explodido muitos projetos dentro da universidade, a partir do projeto de Eimar, o projeto de Kátia, de Dailton. Então aí tinha Físio na Comunidade, o Sabu Comu, que era o pessoal da odontologia, não sei mais o quê. Então muitos projetos, não é? E aí foi um período que eu cheguei e me mandaram para uma disciplina diferente, e nessa disciplina numa discussão na sala de aula, uma aluna me provocou mais uma vez, dizendo que estava acontecendo na comunidade uma divisão, porque estavam tirando as unidades de saúde da família de dentro da comunidade para botar numa unidade integrada. E que a população não estava querendo ir, PPP, popopô, e tinha todo um movimento a esse respeito. Aí eu fui para lá conhecer, tá certo? Junto com essa aluna. E aí foi o tempo que a Evi também era do curso. Vocês conheceram a Evi? Conheceram a Evi Cleiton, não conheceu? Acho que não. Evi foi um menino da nutrição que depois fez mestrado lá na nutrição e que eu fui orientador. Pronto, aí eu comecei a reunir algumas pessoas e a gente, junto com a menina que era da turma deles, e a gente foi para lá
e começou a discutir esse processo lá dentro da unidade. E essa unidade ficava em que comunidade? É a unidade do Padre Zé, ou do São José. São José, aqui no bairro São José. No bairro São José, a unidade do São José, a unidade de saúde da família do São José. Aí a gente foi lá e viu que tinha uma demanda muito grande, já tinham instalado, apesar de toda a confusão que teve lá, mas era já no primeiro governo de Ricardo Coutinho, então já tinha instalado a unidade. Aí eu fui para lá, a gente começou a discutir e levei depois os estudantes de nutrição para lá, no estágio de nutrição e saúde pública, nutrição e saúde coletiva, e a gente começou a criar um negócio chamado PESC, que era pesquisa em extensão na saúde coletiva. Pronto, aí com o PESC a gente trabalhou com criança, trabalhou com adolescente, trabalhou com gestantes, e aí o foco foi sempre atenção básica. Aí a gente se voltou para a atenção básica e discutia diversas questões de atenção básica, fazia formação de ACS quando era necessário, discutia com o pessoal da gestão, melhorias na unidade, e o PESC perdurou durante mais uns... Isso em que ano, mais ou menos? Isso foi a partir de 2008. Porque quando eu voltei eu fiquei 2004, 2005 em Brasília, e eu já tinha feito as disciplinas do doutorado. E quando eu voltei eu tinha que parir uma tese, não é? Aí quando eu voltei eu fiquei 2 anos só voltado para a tese. Em 2006 eu escrevi a tese, até meados de 2007, e no segundo semestre de 2007 eu defendi a tese. Aí quando eu terminei a tese, voltei para o departamento. Quando eu voltei para o departamento, abri o PESC. Então foi 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, até 2000... Em 2012, eu trouxe o pessoal da nutrição para dentro do Zé Peão, como um dos grupos, e passei a trabalhar no São José com o estágio e ao mesmo tempo com TCC dos meninos. Pronto, aí fiquei lá. E aí eu me dediquei só ao Zé Peão porque era um negócio muito grande e eu tinha assumido a coordenação geral dele. Na verdade foi em 2011 que começou. Que aí teve a grande pesquisa do projeto de mestrado do Evi Clayton, onde a gente discutiu a alimentação dos trabalhadores. E aí a gente foi ver o quanto, assim, porque eu comecei, quando chegou lá, eu tinha visto outras doenças há 20 anos atrás. E aí, quando a gente chegou no canteiro com a Evi para discutir alimentação, a gente viu que os caras comiam muito sal e muita gordura. E aí muitos deles falavam que tinham dor de cabeça, não sei o que lá, aí a gente começou a medir a pressão. Entendeu? E ó, neguinho com 25, com 30 anos, com pressão de 17 por 10, 17 por 11. E aí a gente levantou, fez um primeiro projeto, levantou diabetes e hipertensão na construção civil. E descobriu uma grande quantidade de pessoas jovens com diabetes e com hipertensão. Aí a partir daí montou o projeto do Evi Clayton, que foi a questão da alimentação nos canteiros de obra da construção civil. E nisso daí, ele fez a dissertação dele e a gente escreveu um artigo que publicou numa revista canadense. A revista chama Work, que era uma revista voltada para o trabalho. Não é? Aí, assim, foi interessante porque, assim, que ao mesmo tempo, e aí eu acho que foi uma coisa muito legal, que a gente fazia extensão com pesquisa, com ensino, tá certo? E com, assim, a gente fazia uma universidade que era ensino, pesquisa e extensão. Pronto, isso foi, e que cada projeto que tinha ali, ele tinha essas coisas ali dentro. Ele tinha educação, tinha capacitação de estudantes, né? Nesse período também eu já estava na disciplina, que você foi
monitor. Foi. Eu entrei em 2013, aí foi no Isso. segundo período de 2013. Quando eu estava no Isso. segundo período, Isso. Aí eu já estava na disciplina também, de projetos, metodologia de trabalho científico. metodologia de trabalho científico. E aí a gente foi juntando Ou seja, vocês conseguiram trabalhar os três Isso. pilares da universidade, pesquisa, Por extensão dentro, e educação, isso, por dentro. e numa perspectiva da educação popular, poderíamos dizer assim, Isso. dentro da comunidade, fazendo a integração com a Isso, comunidade com a diretamente comunidade. lá no habitat natural Isso. deles. Então a gente trabalhava lá dentro, a gente entrava levava eles para o teatro. Claro, tinha muita gente da própria unidade que trabalhava essa perspectiva. Então, esses meninos passaram a fazer pequenas peças, não é? E apresentar. Não é? Tinha um grupo de teatro na comunidade que ajudou muito no processo. Então, foi muito interessante nesse aspecto, porque a gente tinha muitos elementos aí dentro. Então, eu acho que a minha contribuição na extensão popular teve a ver com o Projeto Valentina, teve a ver com o PESC, não é? E teve a ver com a Escola Zé Peão. Então, acho que foi assim. E os temas. O PESC esse foi desenvolvido no. E os temas eram sempre voltados. São José. No São José. E os temas eram sempre voltados para educação, saúde, tá certo? E perspectiva de criar autonomia para as pessoas. Assim, você chega lá, por exemplo, a gente chegou lá com as crianças no início. A gente levou as crianças numa escola lá no Lazinha Barbosa, pediu para eles liberarem o ginásio para a gente fazer uns jogos de futebol, de handebol, para eles brincarem, recreação. Era um negócio absurdo. Eles saíram na tapa, brincando, esculhambando, não sei mais o quê. Tá entendendo? E aí, devagarinho, a gente sentava e ia conversando sobre aquilo. No começo, os meninos pediam para desenhar, eles desenhavam arma. Pedia para eles trazerem um brinquedo, eles traziam um revólver de madeira. Tá entendendo? E aí, assim, a gente começou. E quando inventava uma brincadeira, era polícia e bandido. E aí a gente foi começando a modificar isso. A fazer, por exemplo, me levava frutas e aí eles vendavam os olhos para eles cheirarem as frutas para dizer que fruta era. Depois falava sobre aquela fruta, depois fazia uma salada com aquelas frutas. Então, aos poucos ia formando eles também numa alimentação saudável. A gente um dia chegou, fez que a nutrição gosta muito disso, fez uma pirâmide. Né, a pirâmide alimentar. Aí trouxe, as meninas levaram um monte de desenhos, de coisas, com todos os alimentos, e pediu para eles colocarem, tá bom, vocês vão botar aqui aquilo que vocês mais gostam, aquilo que vocês mais comem, e aquilo que vocês não gostam muito. Aí eles pegaram assim, na base da pirâmide tinha chocolate, tinha sorvete, tinha tudo que era bom, que era o que a gente depois lá na pirâmide colocava lá em cima. E aí os alimentos mais ou menos, e lá em cima estavam as verduras, estava os negócios todo. Quer dizer, era uma pirâmide totalmente invertida. Aí a gente fazia discussão com eles, bom, a alimentação saudável é assim, assim, assado e tal. E sempre numa perspectiva de que eles contassem a história. No fundo, eles sabiam. Né? O que é que faz bem para a saúde? Não, faz bem para a saúde é fueca. Aí, tá entendendo? Isso, não sei o que lá. Mas eles sabiam, mas não gostavam. E aí depois a gente pediu para fazer uma segunda pirâmide. Eles fizeram uma nova pirâmide. E bem direitinho. Como é que era? Aí isso acontecia num grupo, a gente ia na escola, no programa Saúde na escola, e aí ia rolando as coisas. Então, teve muito processo, tá certo, de discussão e digamos assim, empoderamento de criança, de adolescente, de gestantes, não é? Porque era o pessoal da nutrição que estava lá. Então, como eu estava ligado ao curso de nutrição, eu ajudava muito nisso. Então, foi assim. Foi nessa perspectiva que a gente trabalhou, ora com a construção civil, ora com o canteiro de obras, construção civil que eu digo,
a parte mais de saúde e segurança, ora no canteiro de obras para discutir os problemas do canteiro de obra, ora lá no acampamento, ora lá na unidade de saúde. Então, acho que foi um processo interessante que a gente trabalhou na perspectiva, e aí Pedro já era a grande liderança nacional da ANEPOP, todos os arrumações E tinha ainda o Zé Neto aqui, a gente fazia algumas discussões com o Incubes, que era o pessoal das incubadoras. Mas vamos em frente. Alguma coisa, Bruna? Quer acrescentar alguma coisa? Sim, então vamos lá. Só uma pergunta, uma curiosidade sobre a tunga. Sim. A tunga que dá o bicho de pé é a mesma tunga da batata? Acho que não. Não tenho certeza, não. Mas eu fiquei sabendo que existia tunga de batata um dia desse. Eu não sabia que aquilo era. A tunga migras é um bicho de pé, é um bicho que tem, onde tem cachorro, onde tem chiqueiro de porco. Parece muito com a tunga da batata. Professor Lindenberg, continuando aí nessa reflexão sobre a educação popular, essa sua trajetória aí, que permeia entre a educação popular, a educação e saúde, que está tudo interligado, quais as referências que o senhor tem assim aqui no estado da Paraíba, aqui na sua área de atuação, dentro dessa área que o senhor acha que são importantes, ou que foram importantes nessa trajetória, e por quê? Referências teóricas? Referências teóricas, pessoais, do modo geral. Aquilo que o senhor acha que contribuiu nessa sua trajetória, nessa sua atividade dentro desse processo. Bom, ao longo da minha trajetória, eu posso levantar algumas pessoas que foram referência para mim desde lá atrás. Por exemplo, o Padre Charles Bellier foi uma referência fundamental. Aqui, você está falando aqui da Paraíba. Onde o senhor achar que contribuiu? Então, tá. Então, lá no tempo de estudante, eu acho que o Charles Bellier, tá certo? E algumas referências que a gente teve que tinha a ver com a opção preferencial pelos pobres. Então, Gustavo Gutierrez pela Teologia da Libertação, Clodovis Boff, Leonardo Boff, essas pessoas todas, o Dom Marcelo Cavalheira lá em Guarabira, Dom Helder Câmara, essas pessoas todas produziram, tá certo? Numa perspectiva popular e numa perspectiva de libertação do povo, não é? Então acho que isso foi muito importante. Esse período que eu vivenciei de estudante dentro desses processos, eu acho que isso foi fundamental. E lá atrás ainda também, pela primeira vez, Paulo Freire apareceu como referência teórica para mim, no livro Educação como Prática da Liberdade. Depois, na época já que eu estava como médico aqui na residência, a gente teve duas oportunidades com Paulo Freire. Uma quando ele veio, que ele era de Recife, e tinha Paulo Dantas, era irmão do Rui Dantas, que era professor aqui da filosofia. Como o Paulo Dantas era amigo de Paulo Freire, irmão do Rui Dantas, trouxe Paulo Freire para João Pessoa, para uma discussão na filosofia e tal. E a gente conseguiu, com a Associação dos Médicos Residentes aqui, de João Pessoa, trazer Paulo Freire para uma conversa com os médicos. Foi muito importante, porque pela primeira vez eu vi Paulo Freire ao vivo, falando de coisas dele que eu já tinha lido. Tá certo? Que era o livro Educação com Prática da Liberdade e as discussões sobre pedagogia do oprimido. Tá entendendo? E aí, assim, foi muito importante ouvir o próprio Paulo Freire num processo de discussão. Então isso foi muito rico. Tá certo? E depois, no mesmo ano ainda, num congresso de filosofia, Congresso Internacional de Filosofia, que foi feito aqui pelo pessoal da filosofia, que ele veio para discutir filosofia e educação popular, ou uma coisa assim. Então, assim,
essa foi uma referência importante, porque desse momento você vê o próprio Paulo Freire falando, é diferente de, assim, com toda a beleza que ele trazia nos exemplos, nas coisas e tudo mais. E aí, assim, e depois, assim, referências mais daqui, tá certo? Eu acho que a gente não pode deixar de referenciar, tá certo, os nossos pares, né? Tanto o Eymar Vasconcelos, como a Kátia, como o próprio Dailton. É um grupo de pessoas que estava aqui na universidade e que tinha a ver com essa discussão. E aí tem também o pessoal aí, não pode deixar de reconhecer todo o esforço do PPGE. E aí você, assim, para mim, são duas referências fundamentais, não sendo, digamos assim, não esquecendo os outros, mas Zé Neto e Timothy Ireland, eu acho que são duas pessoas que, assim, Timothy pelo trabalho com a Unesco, com a cátedra Unesco, com a história foi o grande iniciador da Escola Zé Peão, tá certo? E o grupo de educação popular, ou pelo menos de alfabetização popular do CE, esse é o grupo que estava ao redor da Escola Zé Peão, do Timothy. E assim, engraçado é que não, todo mundo pode pensar que era assim, não, era uma coisa freiriana. Não, Paulo Freire era uma inspiração, sem dúvida. Mas não é só Freire. Assim, a educação popular não se resume a Freire, certo? E a gente não pode achar que Freire resolve todos os problemas da educação popular. Não, ele é uma referência fundamental, talvez a referência máxima que nós temos. Não é? Mas tem uma série de outros pedagogos, de outras pessoas como Demerval Sembiani, como Moacir Gadotti, como o pessoal mesmo da alfabetização, como do letramento, não é? Tem uma quantidade muito grande de pessoas, tá certo? Brasileiros e não brasileiros, que influenciaram o movimento da educação popular na América Latina, tá certo? E aí, por exemplo, assim, tem um livro que eu acho que resume, que tem a ver muito, tem uma conferência internacional da educação, que é a de Hamburgo, tá certo? Que é de lá que sai Educação, Tesouro a Descobrir, que tem texto de todas as tendências da educação popular na América Latina e fora da América Latina. Não é? Se você pensar os pilares da educação popular no relatório de Jacques Delors, se você pensar todos os textos que foram produzidos na América Latina com relação a isso, é claro que você vai encontrar Paulo Freire indo nesses países todos, no Chile, na Argentina, no Equador. Então tem a América Latina como um todo, né? Tem uma riqueza muito grande de pessoas que trabalham essa perspectiva, né? Então acho que é muito rico. Sim, tem uma coisa também que eu não posso deixar de reconhecer, porque a gente trabalhou numa cooperação junto com o Ministério e a gente montou um projeto de alfabetização popular para Guatemala. Esse é um trabalho mais recente, tá certo? Que foi coordenado por Timothy e por Adriana Diniz, lá na educação, e que a gente fez um trabalho muito interessante, um trabalho de fôlego com gente de várias áreas, que a gente produziu um material para dar suporte à alfabetização de adultos na perspectiva da educação popular na Guatemala. O senhor lembra que ano mais ou menos? Não, foi agora, recente, 2015, 2016. Eles, você ter uma ideia, a gente entregou o produto para eles, já traduzido para o espanhol, e eles esse ano publicaram pelo Ministério da Educação da Guatemala o material, e esse material passou a ser o material guia da educação de jovens adultos na Guatemala. Então, essa foi também uma experiência interessante que a gente resgata
todos os movimentos de alfabetização de adultos, educação popular que aconteceram, e a gente bebeu em todos eles. E foi muito interessante. Deixa eu responder alguma coisa? Sim, senão tá indo na linha. Falta pouco. Professor, continuando depois de toda essa análise rica que o senhor está fazendo aí, seria possível o senhor sintetizar assim, um conceito de educação popular? Não me atrevo. Não me atrevo pelo seguinte, porque a educação popular é uma coisa polissêmica. A gente tentou, pode tentar, tem várias coisas. Aliás, na formação, eu dou oficina de educação popular para a formação do Zé Peão, e assim, eu pego vários elementos que fazem parte do conceito. Durante o doutorado, com experiências de outros educadores e de outras pessoas também, a gente, dentro de um projeto de pesquisa, a gente construiu os elementos do conceito e fez um conceito de educação popular. Mas é um negócio muito pouco palpável, tá certo? Mas assim, não daria nem para... O que você acha, assim, que são coisas que são caras, por exemplo, na prática da educação popular? Alguma coisa... Não, eu alguns aspectos que não podem faltar. Não pode faltar. Acha que você... que não pode faltar. Aí tudo bem. Experiência. Não pode faltar a perspectiva de empoderamento. Não pode faltar uma discussão sobre autonomia, que leva à questão do empoderamento. Então, assim, eu acho que no final das contas, se a gente juntar aqui a experiência das pessoas, assim, a educação popular, ela não pode ser uma coisa que você incute na cabeça das pessoas, umas das outras. A educação popular é algo que nasce da experiência e da vida prática das pessoas. Não é? Então, e essas pessoas têm um conceito. Eu sei que eu construí um conceito. Eu não sei se eu vou lembrar aqui agora, que eu até coloco lá. Mas eu acho o seguinte: a educação popular, ela tem... são pessoas que estão envolvidas num determinado processo de vida, de reflexão sobre a realidade, e que essas pessoas passam, quando entram naquela discussão e quando entram naquele processo, e a troca de saberes entre essas pessoas faz com que elas enriqueçam o seu próprio cabedal de conhecimentos e, com isso, contribuam com o enriquecimento dos outros. Então eu diria que a educação é troca de saberes, de sujeitos em construção do conhecimento. Podia dizer de uma forma um tanto capenga que seria isso. Tá não, certo? mas a gente, depois a gente para e tenta formular direitinho, assim, a partir disso, manda para tudo novo e tudo. Certo. Não, mas veja bem. Tem um conceito que eu escrevi, assim, que eu botei num texto meu. Pronto, eu posso. Necessariamente. Mas eu quero dizer o seguinte, que eu acho tudo isso é tentar aprisionar. Sim. Assim, do mesmo jeito que Paulo Freire era contra dizer que ele criou um método, tá certo? Eu sou contra a gente querer aprisionar a educação popular num conceito. Sim. Vai estar registrado no texto. Sim, mas essa não é também a nossa intenção. A nossa intenção é conseguir compreender qual a sua opinião, qual a sua visão sobre esse tema. Nós colocamos a questão do conceito, mas nós queremos saber qual a sua opinião sobre esse conceito. Se tiver experiência, tá certo? Assim, experiência vivencial, que você constrói a partir da sua própria realidade. Se você reflete, se você se debruça sobre a sua realidade e discute os aspectos, tá certo, que lhe aprisionam dentro dessa realidade, e a partir daí você passa a construir elementos que lhe empoderam e que lhe trazem, digamos assim, autonomia diante da própria realidade. Ou seja, é você dizer assim, a realidade não pode me aprisionar.
eu faço parte da realidade, mas ao mesmo tempo eu sou capaz de transformar essa realidade. Então, se você faz isso, você constrói dentro de você, primeiro, e depois, onde você está, um processo de libertação, um processo de empoderamento, um processo de autonomia, que faz com que você transforme a sua própria realidade. Não é? Então, a educação popular, ela tem tem essa capacidade. Agora, precisa que as pessoas estejam imbuídas no processo e que esse processo ele seja todo, digamos assim, atravessado pela ideia da alteridade, do outro. Tá certo? Eu só sou eu no outro. Eu acho que... Eu não sei mais se foi eu que escrevi isso ou se foi Paulo Freire, mas eu acho que isso. Mas eu só sou eu no outro. Né? Na disposição... eu sei que a inspiração é freiriana, não tenho dúvida em relação a isso. Então, logo não sou eu. Tá certo? Então, eu só sou eu no outro. Tá certo? Na disponibilidade diante da vida. Então, se eu trabalho nessa perspectiva, se eu olho para a realidade, tá certo? E construo uma visão dela e partilho isso. Partilha é outro elemento importante do conceito da educação popular. Se eu partilho com os outros, aprendo com eles e ajudo no processo de construção da educação deles, isso para mim é educação popular. Tá certo? Tá certo, professor. Então, aí para a gente continuar... Tá chegando no fim já. Já estamos bem... Não, tranquilo. Diante dessa... Eu não quero ser maçante com vocês. Não. A nossa preocupação também não... Tá ótimo. É também não lhe cansar mais do que o que seja essencial. Então, diante dessa situação toda que o senhor acabou de colocar, quais seriam os desafios e as possibilidades diante dessa conjuntura política, econômica, social, dessas idas e vindas que o Brasil atravessa e que a gente aqui na Paraíba, João Pessoa, também somos parte desse processo todo? Qual seria a sua opinião sobre os desafios e as possibilidades da educação popular nessa conjuntura que nós estamos vivendo? Certo. Tem uma discussão muito importante dentro da educação popular, que é você fazer esse jogo, tá certo, entre o local e o global, entre o particular e o geral, entende? Correto. Então, eu acho que a educação popular ela tem potencialidade para trabalhar nesses dois âmbitos. Agora, tudo começa no micro, porque o particular e o geral é o micro e o macro, não é? Então, se eu começo pequenos processos aqui no nível micro e eu consigo transformar a realidade, ou aspectos dessa realidade no micro, tá certo? De uma certa forma, eu estou contribuindo para a transformação do macro também. Então, micro e macro, tá certo? São duas rodas, tá certo? Que podem ser trabalhadas do ponto de vista da educação popular. Eu posso pensar a educação popular como uma metodologia, digamos, para a educação básica, para a educação universitária, para a educação, para o ensino médio, tá certo? E eu posso pensar isso aqui também do ponto de vista do microcosmos em que nós estamos vivendo. Então, eu acho que a educação popular é um jeito de olhar e é um jeito de trocar conhecimento a partir do momento em que você começa a, sendo aqui parte de uma realidade, você conseguir, não é se separar, tá certo? Mas é conseguir
sair um pouco e ter um olhar sobre aquela realidade. Tem uma coisa que me impressionou muito quando a gente discutiu metodologia da ciência, que é Lucien Goldman. Para mim é uma coisa muito interessante, que ele dá uma pancada definitiva, tá certo, no positivismo. Quando ele diz assim, sujeito e objeto, eles têm uma relação intrínseca, tá certo? Porque o positivismo diz o seguinte, você não pode se misturar com a realidade. Você tem que olhar, tá certo? E o pesquisador, o sujeito pesquisador, tá certo? Ele tem objetos. A partir dessa leitura de Lucien Goldman, que existe uma identidade parcial entre sujeito e objeto, tá certo? Eu digo, quer dizer, eu digo não, que é isso. Então, a gente pode compreender, tá certo? Que eu posso ser capaz de fazer parte de uma realidade e me posicionar diante dela, transformando-a, na medida que eu divido isso com os outros. Seria pela perspectiva da pesquisa participativa. Pode ser, da pesquisa participante. Aliás, a grande discussão do que o Thiolin estava querendo fazer, e que isso foi o grande fundamento da educação popular, que o Thiolin estava querendo buscar em Charles Bellier, era exatamente isso. Porque ele começou a trabalhar, a pesquisa do pessoal lá da sociologia, porque o Charles Bellier, ele era o coordenador do mestrado de sociologia rural em Campina Grande, tá certo? E ele começou a desenvolver com um grupo de pessoas lá essa coisa da pesquisa participante, que é o grande objeto da pesquisa e do trabalho do Thiolin, do Michel Thiolin. Eu não sei se é Thiolin, enfim. Eu chamo Thiolin. Na hora que escrever, está lá. Não é? Então, aliás, eu fiz uma entrevista com o Thiolin que eu nunca trabalhei, a gente nunca... Eu não sei se eu cheguei a falar contigo, que eu estava procurando gente para ouvir aquilo ali e transcrever. Não sei se essa... E era um tempo do Estelar, que a gente entrevistava as pessoas para depois, a partir dali, escrever alguma coisa. E essa pesquisa, essa entrevista que eu fiz com o Thiolin nunca foi transcrita. Mas se o senhor quiser compartilhar com a gente se disponibiliza, não sei em que momento, eu vou a trabalhar esse material. Eu fiquei de transcrever tudo isso, e depois a gente... Ele disse assim, eu lhe dou entrevista, ele jogou comigo. Eu lhe dou entrevista, você vai atrás dos escritos de Charles Bellier, a gente escreve um texto junto e a gente discute essa entrevista. Eu não consegui os dados do Charles Bellier, porque a mulher que tinha as caixas que sobraram depois da morte dele, tinha morrido um mês antes quando eu fui lá. Que desconfiava-se que ela que era a fiel depositária das coisas que tinham ficado na casa. A casa tinha sido limpa e ela tinha morrido. E não sabe onde foi para esse material. Onde foi para isso. A gente imagina que talvez no lixo. É provável. Não é? Então, e era assim, e que era toda a construção de pesquisa do Charles Bellier em cima disso. Professor, agora para a gente... Eu não sei se eu respondi a última pergunta. Foi a questão dos desafios, as possibilidades. Não, o desafio, sim, aí o desafio, eu acho que o desafio é enfrentar a realidade e conseguir e construir, tá certo? Visões emancipatórias, visões diante dessa realidade. Podem continuar. Uhum. Então, agora já para se encaminhar já para o encerramento, para a gente fechar essa sua reflexão, numa
autoavaliação assim, crítica, quais seriam as principais contribuições que o senhor acredita que essa sua trajetória teria trazido, traz para a educação popular? Quais seriam as suas contribuições, aquilo que o senhor acha que contribuiu efetivamente para a educação popular? Seria muita... Teórico ou prático a contribuição? Bom, mas seria muita petulância de minha parte e muito falta de modéstia, ou excesso de modéstia. Enfim, eu acho que, assim... Mas dentro da perspectiva freiriana, por exemplo, de que não, eu acho que assim, não há neutralidade, a gente... Não, eu acho que eu contribuí com a formação de pessoas, tá certo? Por exemplo, eu espero que tenha contribuído de alguma forma, por exemplo, com a formação de Renan, que foi meu bolsista. Eu espero ter contribuído muito na formação dos nutricionistas. Espero estar contribuindo muito na formação dos médicos. Eu escrevi uma tese de doutorado pensando na prática médica, que é o que eu coloquei como uma contribuição, porque eu parti da perspectiva de que o médico é um educador, tá certo? Mas ele não é ele ser um educador não significa que ele é um educador popular, não é? Então, mas ele é um educador para o bem e para o mal, tá certo? E eu quis, e trabalho ainda hoje, como eu sou preceptor de médicos, eu quero trabalhar os médicos na perspectiva popular, para que os médicos sejam educadores populares. E eu acho que eu tenho conseguido, porque cada vez mais a gente tem mais oportunidade de contribuir. Hoje, por exemplo, eu tenho 2 médicos que estão, um há 2 anos e outro há 1 ano comigo, que estão envolvidos com a comunidade onde eles estão trabalhando e que estão trabalhando na perspectiva da educação dessas pessoas. Educar as mulheres para o aleitamento materno, educar hipertensos e diabéticos para terem uma vida mais saudável, não é? Então, todo esse processo é um processo que a gente trabalha não só assim, o hipertenso e o diabético não é alguém que eu resolvo com metformina, tá certo? Para o diabetes, com a glicazida, que é o medicamento, ou com a glibenclamida. Não é? Nem o cara, porque é hipertenso, é com losartana, ou com captopril, ou com não sei o que lá. Essa perspectiva é do médico tradicional, que olha para o outro como um consumidor de medicamentos para baixar sua pressão, para baixar sua glicemia. A lógica de trabalho que nós fazemos é a lógica de que você pode até se libertar do medicamento se você compreender, tá certo? O que acontece com você e que você pode, e que a solução do seu diabetes, do seu hipertensão, em grande parte está dentro do seu comportamento como comensal, por exemplo. Então, se você se alimenta das coisas certas, se você evita determinadas coisas, você pode baixar a sua glicemia, se você se exercita, faz exercício físico. Então, tem todo um processo de educação e saúde, tá certo? Que eu acho que você pode fazer na perspectiva da educação popular, ou seja, em roda, tá certo? Não tem coisa que trabalhe mais o aleitamento materno, por exemplo, do que você ter um grupo aqui de mulheres gestantes, tá certo? E dentro desse grupo você ter, por exemplo, mulheres que amamentam. E que essas mulheres naquele momento estão ali naquele grupo com o seu filho dando de mamar. O exemplo, a experiência da amamentação, não é? A experiência da amamentação, ela pode ser rica na formação de outras mulheres que estão em processo de gestação ou em processo de começo de criação de seus filhos. Então eu acho que é uma perspectiva. Eu acho que nesse aspecto eu tenho contribuído para a formação de estudantes universitários, e aí eu acho que o Zé Pião contribuiu para isso, eu acho que o Pesca contribuiu para isso, eu acho que o Projeto Valentina contribuiu para isso, tá certo? E acho que
o conjunto de pessoas que foram referências para mim nessa área contribuíram para eu melhorar a minha formação própria e contribuir na formação dos outros. Então eu acho que essa perspectiva talvez seja a minha contribuição, que é menos teórica e é mais prática. Entendeu? Uhum. Bom, se alguém se dispuser a ler a minha tese de doutorado, provavelmente vai aprender. Qual o título da sua tese? Da prática médica a praxis médicas. Uhum. Possibilidades pela saúde da família. Por que isso? Porque eu consegui, eu tentei fazer uma diferença entre médicos da prática e médicos da praxis. Médicos da prática são os reprodutores, aqueles que simplesmente reproduzem diagnósticos, medicamentos, tratamentos. Os médicos da praxis são aqueles que são capazes de refletir sobre a sua própria prática, e refletindo sobre a sua prática, sua própria prática, modificá-la. Por exemplo, eu fui formado como médico da prática. O meu curso de medicina todinho foi em cima de você tem uma fisiologia, uma fisiopatologia, tem como é que chama? Um quadro clínico, e tudo isso aqui você pode resolver com medicamentos. E aí você dá losartana para o hipertenso, dá metformina para o diabético, dá um anti-inflamatório para o que está com dor, que está com inflamação qualquer, antibiótico, não sei mais o que, para quem está com infecção, e acabou. Não é? Quando as doenças, elas não são só biológicas, elas são produzidas socialmente. Então, a gente pode dizer que nós somos socialmente biológicos e biologicamente sociais. Então, eu acho que é essa perspectiva que dá uma outra visão do que é saúde-doença e do que é trabalho em saúde. Não é nem só trabalho médico. É trabalho do médico, é trabalho da enfermeira, é trabalho do fisioterapeuta, é trabalho do nutricionista. E assim, se você olhar para o outro, tá certo? E ao olhar para o outro, você vê aquele outro num determinado contexto, aquele contexto diz muito sobre o processo de saúde-doença dele. Quer seja um contexto... eu acho que tem muito a ver com a saúde da família, a história do território, tá certo? O território que a gente trabalha, tá certo? Ele tem várias dimensões. Da mesma forma como o processo de saúde-doença, ele tem várias dimensões, ele está determinado, tá certo? Pela economia, pela antropologia, pela política nos diversos aspectos, tá certo? Nas diversas dimensões da política. Então, por tudo. E, inclusive, pela forma como você constrói, tá certo? Todas essas relações dentro daquele território. Né? Então, um território administrativo, político, econômico, antropológico, epidemiológico e assim por diante. Então, eu acho que é um pouco isso. A praxis é pensar sobre a realidade, é se debruçar sobre a realidade e fazer perguntas para aquela realidade, tá certo? E buscar respostas que podem estar dentro daquela própria realidade, entendeu? E fazer uma série de propostas, tá certo? Que visam modificar aquela realidade mesmo ali. Então, por isso que eu digo, isso começa no micro, mas ela pode ir... E você pode fazer a relação entre o micro e o macro. E se você transforma o micro, é o macro mesmo que você começa a transformar. Então, eu acho que isso que é importante. Mas alguém tem mais alguma coisa para colocar? Professor, para a gente... O senhor colocou que se alguém se interessar, pode consultar a sua tese. Já é domínio público. Já é domínio público, né? Tem 10 anos. Tem mais alguma obra que o senhor acha que seria interessante para a gente, para de conhecimento, se tornando de conhecimento nosso, pudesse contribuir para a gente compreender melhor essa sua posição dentro da educação popular? Eu acho que as obras fundamentais que eu indicaria, vocês já leram. Tá. Assim, mas eu acho que não, mas de sua autoria. De minha autoria? Sim, de sua autoria. Assim,
algum escrito sobre essas suas atividades, algum artigo que o senhor tenha Bom, tem, assim, eu andei escrevendo algumas coisas. Bom, aí tem, por exemplo, a gente, com os 25 anos da Escola Zé Peão, a gente terminou fazendo alguns textos, livros. Então eu posso contribuir, inclusive dando um exemplar? Um exemplar de cada um deles para vocês. Eu acho Poxa, isso aí seria excelente para a gente. Pronto. Que aí conta um pouco a história do Zé Peão, tá certo? Por quem construiu o Zé Peão, tá certo? A gente tem um caderno de textos, não é? Assim, de relatos, de testemunhos, e tem outro que são de pesquisas de pessoas que passaram pelo Zé Peão, que fizeram teses de doutorado, dissertações de mestrado, que as pessoas resgataram a experiência. Eu posso dar um exemplar de cada um para vocês. Nós agradecemos muito, professor. Amanhã eu dou um jeito de entregar para alguém. Pronto, tá certo. Alguma coisa, Pedro, acrescentar? Não, é isso. A gente ia perguntar, assim, no final você pergunta o que é que você achou da entrevista. Exato, então assim... Mas alguém quer fazer alguma colocação aqui para o professor Lindenberg? Bom... Não. Bom, então a gente agora, para a gente fazer esse fechamento, a gente, depois dessa conversa que, para mim, pelo menos, acredito que para os demais companheiros também foi muito proveitosa, e com certeza isso vai nos render um trabalho bastante significativo dentro dessa nossa perspectiva de análise, de construção de uma antropologia da educação popular, de um resgate dessa educação popular no estado da Paraíba. Então, nós gostaríamos de saber a sua opinião, como é que o senhor se sentiu dentro desse momento, quais foram suas impressões sobre essa atividade que nós estamos agora chegando no seu final. Não, para mim, primeiro foi um prazer, assim, inenarrável, digamos assim. Por quê? Porque é muito bom você parar num canto assim e refletir um pouco sobre a sua trajetória. Eu gosto muito disso. Mas, ao mesmo tempo, eu fico com medo danado de ter dito um monte de bobagem que depois não ajuda em nada nas coisas. Eu contei um pouco, assim, não sei como... Depende de como vai fazer esse texto depois. Vai passar pelo seu livro. Sim, com certeza. Vai trabalhando em cima do que você vai dizendo, vai deixando até na linha de primeira pessoa mesmo. Certo. Então nós vamos refletir sobre isso aí, vai ter um... Sim, aí eu posso... Aí depois você, depois vai ter eu posso sugerir que isso aqui venha para cá? Sim, com certeza, totalmente. Com certeza. É isso que vai ser feito à primeira vista, é isso, tentar deixar numa linha do tempo, né? Seguindo passo a passo, aí manda para você. Aí você diz, assim, uma coisa que eu acho interessante é que se vocês... Assim, porque eu fui para lá, vim para cá, fui para ali, talvez a gente conseguisse colocar as coisas mais ou menos na mesma temporalidade, para ficar mais... É normal, isso, todo mundo segue essa linha. E a pessoa fala, depois lembra, tem tal coisa, aí volta. Mas dá um jeito. Passei uns 15 minutos para lembrar que o programa Brasil Alfabetizado. Mas assim mesmo. É meio que uma sessão terapêutica, né? O terapeuta está aqui escutando e você está aí desabafando. Então, professor, para encerrar, nós queremos agradecer Tá bom. essa sua contribuição. E esse trabalho começa aqui, essa reflexão que o senhor fez é um início de um trabalho que a ideia é culminar com a produção de alguma coisa escrita, um legado para as próximas gerações que vão vir aí para nos suceder. Ok. Tem um negócio muito interessante também, se vocês quiserem compreender melhor, principalmente a Escola Zé Peão, tem uma série de vídeos no YouTube que contam a história da Escola Zé Peão. Se vocês quiserem compreender o que foi o PESC, o que foi o Projeto Valentina... Depois eu me lembrei do PESC e do Valentina. Ele falou aqui. É só ir nos alfarrábios da universidade,
dos encontros de extensão. Olha lá, tudinho. O que os alunos produziram. Legal. Provavelmente mas isso é bom para ter ideia provavelmente coisas que você produziu deve estar lá. Na época lá da monitoria Então tem uma série de coisas lá. Assim, tem coisas que eu não me lembro nunca, não me lembro nunca mais. Outro dia, assim, a gente vai fazer um negócio de uma discussão, a gente estava se propondo a fazer uma discussão com os mais médicos, a gente faz mini cursos a cada 3 meses, e aí eu estava querendo trabalhar sobre a visita domiciliar na saúde da família. Aí quando eu fui mexer nas coisas que eu tinha lá, tinha um monte de coisa do trabalho dos alunos da nutrição, de outros cursos, lá no São José, que era em cima eram pôsteres, eram escritos sobre visita domiciliar. E aí eu tirei dali, eu precisava fazer uma sinopse, eu fui lá, peguei da sinopse que eu tinha feito com os alunos e botei e mandei para a Isadora, que Isadora vai ser minha colega de fazer esse negócio, e a gente está discutindo ainda se vai ou não vai, se vai ser aquilo, se vai ser outra coisa. De repente a gente descobriu que visita domiciliar é um mundo, e que a gente vai ter que pegar talvez um aspecto daquele mundo para aprofundar com os médicos. Mas é isso, estou muito feliz. Muito obrigado. Assim, não sei se cumpriu a tarefa. Com certeza. Novamente,